O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida Selma. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bela. Oh, minha querida, para nós é um prazer imenso recebê-la. Prazer é meu. Ah, que bom, é um carinho que a gente passa de uma para outra, né, minha querida? Nós agradecemos imensamente. Então, nós vamos dar também nossa boa noite àqueles nossos companheiros que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite também para aqueles que só poderão nos assistir em outro horário, que eles também são sempre muito bem-vindos, porque esse é o horário de aprendizagem. Então, é muito importante que eles estejam atentos também. E a nossa irmã Selma Vieira é do Rio de Janeiro, ela é trabalhadora e estudante da doutrina espírita no Centro Leon Denis, que nós temos recebido algumas companheiras suas em outra segunda-feira, e a gente fica muito grata, tá, minha querida? Muito gratos. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para elevar o pensamento. Muito importante é a gente já começar a elevar nossos pensamentos positivos para agradecer a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, esse mestre, amigo de todas as horas, e agradecer pela oportunidade de estudarmos mais um pouco sobre a doutrina espírita. Agradecer por esses ensinamentos que nos serão transmitidos pela nossa irmã e que os mentores, os bons espíritos, a possam inspirar, a nossa mentora Zilda Gama, e a nós estejamos com o coração aberto para poder assimilar todos esses ensinamentos. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que temos recebido. Agradecemos a esses bons espíritos que sempre nos acompanham, que sempre nos orientam para seguir o caminho do bem. E assim, Senhor, vamos, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade e que estejamos atentos para que possamos compreender tudo que nos for passado. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, agora a palavra é com você, tá bom? Boa noite novamente, né, a você e a todos que nos ouvem, nos acompanham. Só confirmando, até que hora a gente pode ir?
Até 8 horas. Até às 20 horas, ok. Então é um prazer, né, grande estarmos juntos e, como a nossa irmã falou, estudando, né, estudando a doutrina espírita, nos propondo a analisar, né, a refletir em torno das lições do Evangelho nesta noite. O nosso item de estudo está no capítulo 27, Pedi e obtereis, e nós vamos falar mais especificamente do item 10, que é a ação da prece e a transmissão do pensamento. Kardec, como grande pedagogo, e tem coisas que a gente repete, né, porque não tem jeito, a gente vai repetir sempre. O objetivo dele é sempre fazer com que nós entendamos como as coisas se processam. É lógico que muita coisa ainda nos escapa, né, à compreensão, ao entendimento, mas tudo que o codificador pôde fazer para facilitar a todos nós esse entendimento, ele procurou fazer, ele o fez. E todos nós, com certeza, isso na doutrina é um fato comum, né? Agora mesmo nós acabamos de fazer uma prece, de buscar a sintonia com os benfeitores, com Zilda Gama, né? Que é a patronessa da casa que nos recebe. Então, isso é um fato comum. A oração, a prece para nós é algo que nas casas espíritas nós normalmente, né, não começamos nada, não encerramos nada sem antes levar o nosso pensamento a Deus. E vamos aprendendo, somos incentivados o tempo inteiro a fazer isso, incentivados a fazer o culto do Evangelho no lar, incentivados, né, como a gente vai ver no capítulo seguinte, que é o capítulo 28, na coletânea de preces, e Kardec vai falando para a gente lá, né, dos diversos tipos, os momentos em que devemos orar, e para todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias da vida. Ele vai falando para a gente da importância de mantermos essa ligação com o alto. A doutrina espírita vem reforçando essa necessidade para todos nós. Mas quem realmente nos ensinou que isso é necessário, nós aprendemos isso, né, com o Mestre Jesus. Jesus não só orava, como ele o tempo inteiro mostrava para a gente que era necessário orar. E aí Kardec veio fazendo com que, aqui nesse item especificamente, ele nos convida a entender esta ação. Como é que a prece sai daqui da origem, que somos nós, né, cada um de nós, e ela vai chegar ao seu destino. O destino final é Deus, né? Mas nós, às vezes, usamos aí os intercessores, e ela faz esse trajeto, esse caminho. Mesmo que nós oremos através dos intercessores, que são os nossos anjos guardiães, que são aqueles espíritos superiores que a gente tem simpatia, ela vai chegar a Deus, né? Eles são aquele canal, né, através do qual a gente vai utilizar para fazer, como se a gente quisesse assim, ó, a gente sentisse, por mim, eu não consigo levar o meu pensamento até Deus. Conseguimos, tá? Leon Denis fala isso para a gente, que nós podemos e devemos falar diretamente ao Pai. E Jesus também nos ensinou isso, com o Pai Nosso, né? Quando Pedro
pede a ele, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus ensina para a gente o Pai Nosso, ensinando que nós podemos e devemos nos dirigir diretamente a Deus. Mas, às vezes, a gente acha que não tem essa possibilidade. Então, nós nos dirigimos a estes intercessores como se fosse assim, para nos dar ajudar nesse impulso, a levar, né, esse pensamento, essa súplica até o Pai. E aí Kardec vai ensinando para a gente, mostrando para a gente aqui nesse item, de uma forma muito didática e muito simples, fazendo com que nós entendamos algo tão transcendental e tão complexa, né? Ele coloca de uma forma simples para a gente. E depois ele fala assim, ó, não é que nós queiramos materializar a prece, não, mas é fazer compreensível a todos nós essa ação. Então, o que ele faz? Ele parte de algo que é bastante conhecido nosso, que a gente está aqui, né, na nossa conversa, e ela vai chegando aí a tantos outros lugares através dessa rede que hoje, né, nós, graças a Deus, temos a possibilidade de utilizar. Então, ele fala para a gente, né, lá na época, ele não tinha esse recurso todo, mas ele tinha, e temos isso desde que o mundo é mundo, né, para nos comunicar através da voz. Então, ele fala para a gente que a transmissão desse pensamento é como se faz a transmissão do som. Ele faz uma analogia, né? Então, quem é o condutor do som? O condutor do som é o ar, né? É o condutor do ar. Então, ele fala assim, ó, nos vejamos mergulhados no fluido cósmico universal, que envolve a tudo. Então, que nós estamos envolvidos pelo fluido, como estamos envolvidos na atmosfera, né, aqui na Terra. Então, o ar conduz o som, o fluido conduz o pensamento. Esse pensamento que, segundo Leon Denis, né, Leon Denis fala para a gente, esse pensamento que é criador, não só o pensamento divino, mas nós, como co-criadores, o nosso pensamento também é criador, né? Antes de qualquer criação, a gente pensa, a gente idealiza, mas o pensamento forma, né? O pensamento é matéria, é uma potência da alma, né? E aí, para falar da ação da prece, da transmissão do pensamento, não tem como a gente dissociar da vontade, que é uma outra potência da alma. Então, esse impulso que a prece vai ter e que vai ser conduzida por esse fluido que não é limitado, como ele lembra para a gente, o fluido não tem limite, como o ar teria, né? Esse limite tem a barreira, vai terminar em algum ponto, essa transmissão do som, ela não é ilimitada, né? Por mais que ela vá longe, como a gente vê agora, através dos canais que nós temos, os recursos que temos, a voz, ela vai ser transmitida, mas em determinado momento ela vai ter um limite, né? Então, nós que estamos aqui em rede, os que nos ouvem, tem que entrar aqui, né, nessa rede, tá ligado nessa sala, enfim, a gente tem aí uma limitação, vai chegar um ponto que vai ter uma limitação.
onde eu me encontro, estou num aposento na minha casa, então está circunscrito aqui ao meu aposento, né? E o fluido não, para o fluido não existe barreira. Por isso que quando nós fazemos a prece, individualmente, coletivamente, ela vai chegar ao seu destino. Mas vai depender, como dissemos aí, desse influxo, que é a vontade. Então, eu tenho que ter uma vontade firme, eu tenho que juntar essa vontade à fé, e aí a gente trouxe, para ajudar a nossa compreensão, nós trouxemos um livro aqui, vou mostrar para vocês, Pela Graça Infinita de Deus, acho que botei de cabeça, não, para mim aparece, certo? Que é do Espírito Baltazar, que nós temos, é um dos mentores lá da Casa de Leon Denis, né? E ele, nesse livro aqui, na lição 101, o título é exatamente Prece e Ação. E ele vem falando para a gente, né, comentando essa citação que hoje nós estamos analisando, a citação do Evangelho, o item 10 aí do Evangelho, e do capítulo 27. Então ele fala assim para a gente, prece e ação. Ele diz assim, toda prece, né, tem uma ação vitoriosa. Ele afirma, ação vitoriosa, desde que feita com equilíbrio, segurança e estabilidade emocional. E é interessante, né, quando nós paramos para refletir, porque às vezes a gente faz a leitura, mas a gente não analisa, né? Ele afirma que a prece tem uma ação vitoriosa, desde que feita com equilíbrio, segurança e estabilidade emocional. Como é que a gente vai conseguir fazer esta prece naquele momento de grande dor? Quem é que já não passou, né? Com certeza, se nós pudéssemos aqui trocar experiências, cada um de nós ia trazer aí um exemplo, né, de um momento em que a gente pede assim para alguém, ore por mim porque eu não estou conseguindo fazer a minha prece, fazer a minha oração. E aí nós diríamos assim, se a gente já pensou em Deus, por que orar e pensar em Deus, né? Ou nesses benfeitores que a gente tem, né, como aqueles anjos que nos tutelam. Dr. Bezerra de Menezes é um dos mais queridos aí entre nós, né? Muito chamado por todos nós nas nossas lutas, nos nossos momentos de angústia. Então, se a gente pensou, só pensou, meu Deus me ajuda, a minha prece já foi lançada e vai chegar ao Altíssimo, né? Vai chegar, doutor Bezerra. É isso o suficiente. Às vezes a gente pensa que tem que ter muitas palavras, né? Meu Pai, me ampara. Deus tem misericórdia. Não precisa de muitas palavras. Kardec diz isso para a gente, né? Porque o que importa é o sentimento, é a vontade. Mas a gente pode pedir sim. A gente pode pedir, se a gente está sentindo assim que não está conseguindo organizar, né, as ideias, não está conseguindo manter uma concentração, então a gente pode pedir alguém para orar por nós. E aí, Baltazar fala, mesmo que a gente diga, né, apenas isso, meu Pai, me socorre, ela é vitoriosa, ou seja, eu vou ser socorrido. Posso
até não sentir naquele momento imediato. Talvez o socorro não venha como eu espero que venha, como eu desejo que venha. A solução para o meu problema não vai chegar da forma que eu espero, ou no momento que eu desejo, mas ela tem uma ação vitoriosa. Vamos pensar nisso, né? Vamos raciocinar junto com o espírito Baltazar, quando ele diz para a gente que a ação da prece é vitoriosa. É vitoriosa. Uma amiga, há um bom tempo, né? Hoje, se a gente contar isso aqui, fica meio que assim, quase que corriqueiro, né? Porque acredito que vocês acompanhem o noticiário, né, da nossa cidade. Então, às vezes a gente passa assim por momentos bem, bem complicados com relação à violência. Mas isso já tem alguns anos, né? Ela indo para o trabalho, tinha um hábito de estar sempre com uma leitura, né? Uma leitura edificante. Ela estava lendo um livro, estava num ônibus e estava distraída ali com a leitura do livro e não estava tomando assim muito conhecimento do que se passava ali no ambiente, né? E aí, num percurso, depois de um percurso bem longo, bastante longo, num determinado ponto, assim, já bem próximo ao centro da cidade, um carro fechou o ônibus, e o motorista do ônibus teve que frear, de repente. Ela estava sentada logo atrás do motorista, e aí ela percebeu de imediato, né? Uma pessoa desce daquele carro, que aí todo mundo começou, né, a falar mais alto, chamou a atenção dela, e ela ergueu a cabeça, e o motorista do carro que fechou o ônibus já desceu com a arma em punho, né, apontada para o motorista. E ela disse que a prece foi: meu Deus, segura a mão dele, segura a mão dele. Ela só falou isso, né? Segura a mão dele. E ela disse que aquela arma parece que ganhou um peso assim multiplicado, que ele não conseguia sustentar a arma. Foi imediato, né? Então ele foi abaixando a mão, como se ele não conseguisse mesmo, como se alguém estivesse puxando a mão dele para baixo, aquela arma tivesse pesada de tal forma que ele não conseguia sustentar. E aí foi o suficiente para as pessoas já começarem a chegar próximo a ele, que é isso, deixa disso, não se resolve nada assim. Enfim, ela disse que foi aquele brado mesmo, que ela não gritou, ela pensou, mas foi com uma intensidade tão forte, uma vontade tamanha, que com certeza, né, foi ali, aí a gente fica imaginando. Ela estava lendo, e a gente sabe que nunca está sozinho, né? Ela está sendo ali amparada por aquelas forças superiores. Leon Denis também fala isso para a gente. Ele fala que quando a gente está lendo, né, uma obra dele, ele está conversando conosco. E a gente sabe que é uma linguagem poética, mas quantos ali não estão, né, às vezes, lendo conosco? Então, ela já estava ali, como o doutor Bezerra fala para a gente, em estado de prece, fazendo aquela leitura. Ela não estava envolvida lá não sabe nem o que aconteceu, o que estava acontecendo ali no percurso para que aquela criatura tivesse aquela atitude, né? Ela estava voltada ali para aquela leitura superior, né? Fez a prece voltada para o bem do motorista e para aquele também que estava ali, né, com a arma em punho, porque muitas vezes a gente acha que não tem, né, que orar por eles, é por eles mesmo que a gente deve orar. E graças a Deus, tudo acabou bem,
O motorista, lógico, levou um tempo para se recompor ali, né, para poder pegar, assumir a direção novamente, mas graças a Deus, né, nada de mais grave, de mais sério aconteceu, conseguiu se acalmar os ânimos. Então, essa ação vitoriosa da prece, quando li aqui, né, o que Baltazar fala para a gente, imediatamente lembrei desses casos assim, em que a resposta é imediata. Mas, mesmo que a gente não tenha resposta tão imediata, essa ação é sempre vitoriosa, é o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Demora, às vezes, um tempo, depois de muito tempo é que a gente vai perceber, nossa, realmente, né? Eu tive a resposta. Ou se ela não é atendida, a prece não é atendida. Depois de um tempo, nós vamos perceber que a gente realmente precisava passar por aquela dor, por aquele sofrimento, por aquela situação. Aquilo era a solução, que a gente enxergava como um problema, né? Depois ele continua. Tem ação poderosa, se for realizada com forte ligação com a fonte de tudo, de todas as coisas, Deus, né? Então, a ação da prece é poderosa. Às vezes, uma frase, né, uma palavra, é muito próxima da outra, né? Mas a gente vai completando o raciocínio. Então, ele fala, é necessário equilíbrio no primeiro, né? Equilíbrio e segurança. E estabilidade emocional. A gente tem que procurar se pacificar. Depois ele diz, tem que ser realizada com forte ligação ao Criador, né? A Deus, a fonte de tudo. Então, como é que a gente vai fazer essa ligação com a fonte de tudo? Não é de um dia para a noite, né? E a gente vai lembrar Leon Denis novamente, né? Ele fala do pensamento, que o pensamento é criador, que nós devemos disciplinar, né, o nosso pensamento para o bem, porque a gente vai criar o bem, se o pensamento, lógico, for voltado para o bem, mas vivendo como nós vivemos atualmente, né? Porque essa situação que a gente fala, né, de violência, com certeza que no Rio, por conta do tamanho da cidade, enfim, de todas as injunções aqui, né, que a gente vive, é muito diferente da situação que quem mora em Sapucaia, né, quem mora no interior, quem vive no interior, vive. Mas, de um modo geral, nós estamos vendo que a situação está difícil para todos, né? Porque é um momento de dificuldade da Terra. Então, todos nós que estamos encarnados estamos sofrendo essa influência, né? O peso deste momento que esse estado, né, de transição que vivemos, todos nós estamos, de uma forma ou de outra, sofrendo, né, esse peso. Então, muitas vezes a gente não tem essa disciplina, né, essa disciplina do pensamento. E aí, Leon Denis fala para a gente, e os espíritos, de um modo geral, que é necessário fazer o quê? O esforço. Fazer o esforço e repetir, né? Repetir esse ato. Fazer disso uma constância. Não é porque a minha prece não foi ouvida hoje que eu vou deixar de orar. Não. Eu acho que não foi ouvida, né? Na verdade. Não é porque eu não estou sentindo
essa vibração, essa força, essa vontade, não é que eu não tenha o equilíbrio necessário para fazer, como Baltazar está dizendo aqui para a gente vai buscar, né? É tentativa, é exercício, é continuidade. Então, se nós já fizéssemos, nós não precisaríamos, né, estar mergulhados aqui nos livros de André Luiz, de Baltazar, na codificação, a gente já teria aprendido. Nós estaríamos ensinando, em vez de estar aqui estudando com esses mestres, com esses que já conseguem fazer. E eles já conseguem por quê? Porque um dia se esforçaram. Porque um dia fizeram isso que nós estamos fazendo, estamos buscando. Até aqui, nós estávamos vivendo como? Não estávamos nem aí, né, para a prece, achava que isso tudo era coisa de místico, era bobagem, que, né, nós estávamos aí, nessas fileiras. Mas, agora que entendemos, que estamos buscando esse entendimento da doutrina, aí a gente precisa fazer esse esforço. A gente precisa fazer todo dia, né, essa lição, repetir essa lição. Por quê? Tem uma amiga que fala para a gente assim, a gente gosta muito dela, né, uma amiga muito querida, e ela disse para a gente assim, olha, esse negócio da gente fazer a prece na hora de dormir, do jeito que a gente anda, né, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, quando a gente vai para o quarto, a gente já está quase dormindo, né? Então, vamos fazer o seguinte, faz 5 minutos antes, começa a fazer antes, né? E isso acontece muito comigo, né? Ah, tem que fazer a prece, né? Estamos aqui no esforço para fazer a prece. Quando a gente deita, já está dormindo, né? E aí, ai, Senhor, nem orei, já deitei dormindo. Então, faz antes de deitar, faz uns minutinhos antes. Não precisa de muita coisa, né? Como a gente já falou aqui, como Baltazar começa falando para a gente. Já começa fazendo a ligação. O dia está terminando, Senhor, eu estou indo para o repouso noturno, então eu já vou fazendo, já vou procurando fazer essa ligação, né? Porque é necessário que a gente, como aqui mesmo, no capítulo, né, que nós estamos estudando, o primeiro dever da criatura, quando acorda, é agradecer a Deus à noite. E também, à noite, antes de dormir, nos colocarmos, né, nas mãos do Criador, nas mãos do anjo guardião. Por quê? Porque nós já sabemos que quem vai dormir é o corpo. Quem precisa do repouso é o corpo. O espírito está ativo. E nós queremos estar ativos fazendo o bem, fazendo o que se aproveite, em boa companhia, sendo tratados para que no dia seguinte a gente possa ter um bom dia, né? Como a gente diz. Então, a gente já vai se preparando antes, né? Para não dormir, chegou na cama e dormiu. Então, isso tudo é exercício. Então, voltando aqui, não esqueci, né? Da ação poderosa. Então, vamos fazer o exercício para que ela seja realizada com essa forte ligação com o Pai. Às vezes a gente não faz, né, essa ligação, já vai assim pelo cansaço, já vai pelo hábito, que seja assim, né, que a gente não deixe de fazer, porque, ai meu Deus, já estou tão cansada. Faz assim, pede ali, ele faz a ligação mais próxima com o anjo guardião, né? Ai, meu anjo da guarda, me ajuda aqui, né? A agradecer a Deus por esse dia e a pedir a proteção pela noite. E de tentativa em tentativa, a gente vai
melhorando essa ligação com o Pai. E a outra ação que Baltazar diz que a prece tem é a ação generosa. Demonstrar sentimento e desejo de auxiliar. Então, como a gente falou, né? Quando a gente ora pelo outro, por aquele que está fragilizado, que pediu para que a gente orasse, né? Quantas vezes as pessoas pedem para a gente, né? Não aceitam, às vezes, a doutrina, não querem ir na casa espírita, mas aí, quando o calo aperta, como a gente diz, bota o meu nome lá na caixinha, coloca o meu nome lá, né? Em família tem muito, muito isso, né? E aí, a gente vai dizer que não? Às vezes, dependendo de quem seja, a gente fala assim, vamos lá, faz uma certa chantagem, né? Principalmente se for, assim, bem ligado a gente, né? Ah, vamos sim, faz mais efeito se você mesmo for colocar o nome lá na caixinha. Vamos com a gente. Então, a gente não vai deixar de atender esses corações. Aqueles que nem nos pedem, mas que nós sabemos que precisam, que necessitam, vamos incluí-los nas nossas preces. E aí, a gente vai ter essa ação generosa, né? Quem nunca ouviu, agora me lembrei, da prece, né, de Dr. Bezerra, através eu gosto muito, né, particularmente, gosto muito de Divaldo, e quantas vezes, né, Divaldo numa conferência, num seminário, ele, né, incorpora ali Dr. Bezerra no final da sua fala, e Dr. Bezerra encerra com uma prece. Às vezes, pelo vídeo, a gente se emociona, né? E algumas vezes a gente teve a possibilidade, né, de assistir. Nossa, que vibração, que ação generosa, né? Porque o Dr. Bezerra, ele ora por todos nós, ele tem essa capacidade, os espíritos superiores, né, de, em poucas palavras, agregar, né, a todos nós, e aquele amor que ele sente. Então, para chegar a esse nível, a gente tem muito que exercitar. Então, vamos começar fazendo essa ação generosa com aqueles que estão mais próximos de nós, né? Com os nossos familiares, e Kardec ensina aqui para a gente também, né? No amor aos inimigos. Então, ele fala lá no capítulo para a gente, né? Da necessidade, se a gente já não consegue perdoar, porque não é fácil, né? Perdoar, e por isso Jesus disse que é o sacrifício mais agradável a Deus, né? É o perdão das ofensas, porque não é fácil. Então, Kardec vai dando ali uma dica para a gente, né? Começa orando pelo inimigo, né? E daqui a pouco a gente vai entendendo que o inimigo não é tão inimigo assim. O Espiritismo vai fazendo com que a gente vá mudando o nosso ponto de vista com relação a isso. E é a prece que vai nos auxiliar a ter esta visão. E ele fala, ação caridosa, muito próxima ali da generosa, né? Quando desenvolvida em nome do amor do próximo, como a prece do Dr. Bezerra. Ação material, se praticada com os sentimentos de quem ama, cuida e conduz. A prece é, sem dúvida alguma, uma força de ação material, se praticada com os sentimentos de quem ama. Kardec, lá no livro Obras Póstumas, agora que eu me lembrei disso, eu não tinha me lembrado enquanto estava aqui analisando mas veio a lembrança agora, né? Kardec pergunta para o Espírito a verdade se ele poderia pedir, né, aos espíritos algo material.
na prece, né? Se ele seria atendido. E o Espírito, a verdade, olha só, né? O Espírito, a verdade, diz para ele, responde para ele: não te socorrer seria não te amar. Porque muitas vezes a gente pensa que, como os Espíritos dizem, né? Que nós não devemos pedir a Deus que nos livre da dor, que ao invés disso, nós peçamos força, coragem, resignação para passar pela dor. Por quê? Porque a dor que nos chega, muitas vezes, e a gente não pode generalizar, né? A gente tem os recursos para melhorar a dor, a gente vai procurar esses recursos, né? Mas a dor, quando vem, muitas vezes a dor é o remédio para nós. Nós precisamos passar por aquela dificuldade. Então, a gente acha que não pode, né, pedir nada de material na prece, e aí a gente tem essa belíssima informação lá do Espírito à Verdade para Kardec, né, que podemos sim pedir aquilo de material, se aquilo é para o nosso bem, é para um fim útil. E lembrando Jesus, né? Nós podemos pedir tudo na oração, tudo na prece, desde que a gente se lembre de dizer, né? Como ele diz, nos ensina a dizer na oração do Pai Nosso: Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu estou pedindo tudo isso, mas, Senhor, eu me coloco aqui sob a tua vontade, o que é muito difícil às vezes, né? Até da gente lembrar. Às vezes a gente fala, repetindo, né? O Pai Nosso, a gente até fala, mas a gente fica torcendo para que a vontade de Deus seja compatível com a nossa, né? E a gente vai aos poucos procurando entender como Jesus fala para a gente. E aí, continuando, Baltazar fala: cada vez que fizermos a nossa prece, devemos nos lembrar que estamos movimentando energia. Estamos movimentando energia. Essa energia guardará a proporção do sentimento que aplicamos, né? As forças que são movimentadas ali na prece. Eu gosto muito de ficar pensando nas forças que Jesus movimenta em determinadas situações, né, da oração. É algo que ainda escapa, né, escapa a nossa compreensão, mas que nós vemos relatadas lá no Evangelho. Um dos grandes momentos, assim, de movimentação dessas forças, dessas energias, está registrada lá quando ocorre a transfiguração no Monte Tabor. Que energias são essas, né? Quando Jesus, ali na presença de 3 dos seus discípulos, ele, na presença ali, na materialização de Moisés e Elias, e Jesus se transfigura. E lá no Evangelho consta que as vestes ficaram translúcidas. Na verdade, não eram as vestes, né? Mas a luz que irradiava do próprio Senhor. Ah, Selma, mas não cabe nem na cabeça da gente, né? Para imaginar o que seria isso. Mas a gente pode imaginar mais próximo de nós, né? A gente citou o exemplo de Dr. Bezerra, mas tem aí Teresa d'Ávila, né? Que consta que ela entrava em êxtase, né? Na oração. E tantos outros, né? Que a gente tem aí para servir de exemplo e estímulo a todos nós, né? Para que nós queiramos também
sentir essa vibração. E aí eu me lembrei do momento do passe, né, para aqueles, né, os médios que trabalham ali no passe, e que muitas vezes, né, nesse exercício de atender, de estender as mãos àqueles companheiros que chegam à casa espírita, trazendo as suas dores, as suas angústias, como nós dissemos no início, né? Nós estamos vivendo esse momento tão complicado, onde as pessoas estão descrentes da vida, e nós vemos ali chegar com tanta dificuldade, e aí o médium aplica o passe com tanto carinho, com tanto amor, que a pessoa que está recebendo sente essa energia, ela percebe essa energia, sente fisicamente, ela se sente envolver por esta energia, por esse pensamento de amor, que é o que Baltazar fala aqui para gente. São essas energias que são manipuladas, que são trabalhadas, que são revertidas a nosso benefício. E aí, continuando, ele fala: portanto, que cada um de nós possa se manter dentro do lar, envolvido pela força do sentimento, no local de trabalho, observando a necessidade do ambiente em que se está, no centro espírita, lembrando o louvor a Deus. Enfim, face do perigo que, vez por outra, ronda a criatura humana, façamos da prece significativo elo com o Criador. E na oração, desenvolvamos também os vários tipos de ação que foram lembrados aqui. E guardando por último o sentimento de humildade, sempre perante Deus, o Pai Nosso, num sinal de reverência profunda àquele que nos criou, nos conduz e deseja nos ver evoluir sempre. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Ele conclui aqui, né, a página e a saudação que é característica dele, Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. E a gente poderia lembrar aqui, né, porque às vezes entender essa ação, né, da transmissão do pensamento, essa ação da prece, tem essa explicação que nós falamos no início, e que está aqui citada no Evangelho, essa explicação didática de Kardec, mas a gente vai, se não compreender, mas vamos constatar essa ação da prece e essa transmissão do pensamento, pelos exemplos que a gente tem. Então, a gente poderia lembrar aqui de vários, né? Mas eu separei dois que são bem conhecidos, né? Porque a maioria de nós já leu Nosso Lar, já estuda Nosso Lar. Então, são exemplos assim bastante conhecidos de todos nós. Então, o primeiro momento dali do Nosso Lar é a prece de André Luiz, quando ele, cansado de sofrer, né, aquela perseguição, entre aspas, né, ali dos espíritos, né, infelizes como ele, alguns o acusando de suicida, e ele não entendia aquilo, e ele naquele lodo, naquele charco, naquela dor toda, bem conhecida lá de todos nós, quando ele, cansado daquilo, ele se lembra da oração, né?
ele se lembra da oração, se lembra lá da mãe, né, que orava, e ele lembra do Criador. E ele fala, Senhor, vamos reler lá, porque eu estou falando com as minhas palavras, né? Senhor, por que tanta dor? O que eu fiz? Ele lembra de Deus. E aí essa lembrança, né, é movido pela dor, porque a dor tem esse papel, né? A dor tem esse papel. É para nos fazer, né, lembrar de Deus. E aí ele lembra da prece, ele lembra de Deus e ele faz ali a sua súplica, como Baltazar fala aqui para gente, né? Com essa ligação forte com o Criador. A gente poderia dizer, né, que ele não estava no melhor do equilíbrio, mas ele buscou ali naquele instante a fé, a vontade de sair daquela situação. E foi também como aquela nossa amiga lá, né, teve a resposta de imediato, ali na hora, ele teve a resposta, né? E Clarencio estava ali para socorrê-lo. Mais adiante, a gente vai ver um momento em que a prece é feita pela terra, por nós, né? Porque, vamos lembrar, né? Nosso lar, ele é passado ali naquele momento em que a Segunda Guerra Mundial está acontecendo. E a espiritualidade estava lá, apóstolos, né? Orando, emanando energias positivas, né, para todos nós. E é bem interessante, porque o pedido chega de uma outra colônia, uma colônia que fica mais próxima, né, da crosta terrestre, e que está vivendo algo semelhante ao que nós estamos passando atualmente, né? As energias densas que envolvem o planeta naquele momento, e nós hoje vivendo também aí as guerras, vivendo toda essa situação difícil, né? A gente fica imaginando todas essas forças que são utilizadas pela espiritualidade superior para nos socorrer. E os espíritos dizem que nós devemos orar, devemos pedir, né, pelos governantes, e às vezes a gente esmorece, porque quantos de nós, né, a gente ouve as pessoas dizerem, mas a gente ora tanto, pede tanto, né, e parece que não está adiantando sim, a gente não deve desistir de orar. E aí André Luiz é apresentado lá um equipamento, né, que chega lá o pedido, era como se fosse um aparelho de TV, vamos colocar assim, e Lísias mostra para ele que os companheiros lá da colônia estão transmitindo, né, não é transmitindo o noticiário, mas falando de como está a situação aqui no planeta, e que eles lá em nosso lar recebem esse pedido e vibram, né? Estão vibrando lá pela paz na Terra, né? Então é uma prece que a gente diria assim, é uma prece coletiva no sentido ali maior, envolvendo todo o planeta. E um outro momento lá da prece, que aí também é interessante, que eu queria passar, né, para a nossa reflexão, é que ela não é atendida ali instantaneamente, mas ela é coletada, né, vai sendo coletada ali para ser utilizada e, de alguma forma,
a gente vai receber lá aquelas vibrações, né? E depois, lá no final, quando André Luiz volta, né? Ele tem autorização para ir em casa, e acontece aquilo que a gente conhece, né? Ele tem aquela surpresa, vamos dizer assim, onde ele achava ali que ele ia ser recebido com saudade e tudo, e aí ele chega e Zélia está casada, tem um novo casamento, e apenas uma das filhas, né, lembrava dele, e mesmo assim ela não é aceita, né, pelas outras. Então ele tem aquele choque, ele volta a ter aquele sofrimento todo, e aí quando ele pensa, né, ele pensa em Narcisa, pede o socorro vem até ele, e ele se reequilibra, porque ele já tinha aquele conhecimento. Então fica aí as sugestões, né, para a gente relembrar tudo isso, da ação da prece, da transmissão do pensamento, e lembrar como tudo isso acontece com essa explicação que Kardec traz para todos nós, que a gente consegue compreender melhor. Como a gente ainda tem um tempinho, um outro exemplo também que me lembrei foi de um dos livros de Fernando Duó, Alguém Chorou por Mim. É bem interessante também. Tem aí a participação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, quando a família de Gera é um espírito, né, que está reencarnado, com muito comprometimento, que ia viver um tempo bem limitado. Ela ia ter um tempo, uma existência curta, né, porque ela tinha um comprometimento lá do passado, mas, e aí ela tem um comprometimento ali com a saúde, mas ela vem numa família espírita, e os pais pedem muito, né, rogam a Deus que deixem que ela fique mais um tempo, que ela tenha uma moratória, como a gente costuma dizer, né? E aí o plano espiritual vai avaliar. E um dos avaliadores desse pedido é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, novamente, é aquela prece que não é atendida de imediato. Ela vai ser avaliada, vai ser estudada, vai ser levada em conta uma série de questões, né? Uma série de questões. E leva um bom tempo, né? Sendo analisada lá pelos benfeitores, e até que eles resolvem atender o pedido em razão das circunstâncias, né? Que ela teria possibilidade realmente de sair-se vitoriosa, apesar da rebeldia, de uma série de coisas, limitações do espírito, mas em razão dela ter o apoio, né, daquela família, principalmente do pai, o empenho, né, de fazer com que ela acorde, né, desperte para a real necessidade da vida, eles atendem o pedido. Então, fica aí mais uma dica para quem já leu, relembrar, para quem não leu, vale a dica aí da leitura. Nosso tempo está se esgotando. Para aproveitar o último minuto, a gente dá mais uma dica de leitura. Gosto muito, né? De Vivendo o Evangelho. André Luiz fala aqui para a gente sobre a transmissão do pensamento. Vou ler só o finalzinho, quando ele diz assim, ele vai falando de várias qualidades aqui da prece, e ele encerra assim: Deus recebe suas mensagens, mas a garantia da transmissão depende de você, depende da vontade, do sentimento, do recolhimento, da humildade, tudo isso que a gente tem que desenvolver, né? Então, que as nossas preces sejam cada vez mais voltadas para o Criador, com a vontade de crescermos, que peçamos a Deus sempre
força para continuar, para perseverar, para seguir em frente, para o alto, como diz Leon Denis. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, que Deus a todos nós abençoe. Até a próxima. Olá, minha querida Selma, nós agradecemos imensamente todos os seus esclarecimentos e reforçamos que esse pensamento em que nós estamos reunidos, porque você falou muito na prece, essa ligação com Deus, então, todos nós aqui nesse momento, nós estamos com uma vibração bem elevada, só pensamentos no bem, porque você trouxe muitos esclarecimentos que nós devemos sempre nos lembrarmos. Então, minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. E nós, então, agora, como você falou, iniciamos com a prece. Vamos encerrar o estudo da noite com a nossa prece, agradecendo a esses companheiros, esses nossos irmãos que estiveram conosco e unidos. Olha, essa transmissão, como vai ser poderosa, como vai ser vitoriosa, como você trouxe, porque somos muitos nesse momento, e muitos ainda vão absorver esses seus esclarecimentos, porque com essas tecnologias nós vamos muito longe. Então, olha que poder que nós estamos agora sendo beneficiados e vamos beneficiar a outros também. Então, convidamos a todos a, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, por esses esclarecimentos que trazem muita coragem, muita força para o nosso espírito, para continuar a pensar sempre no bem, porque aí nós estamos transmitindo o amor que Jesus trouxe, o amor que consegue muitas vitórias, é o amor que nos embala em todos os momentos, seja de alegria, seja de tristeza. E pedimos, então, a nossa mentora, agradecendo pela inspiração da nossa irmã Selma, por nós que ficamos vibrando, e nesse momento, então, pedimos também por aqueles que ainda permanecem numa escuridão, ainda não viram a beleza de transmitir esses pensamentos do bem, do amor, essa benevolência que Jesus traz para todos nós. E assim, agradecendo por todas as bênçãos, pedimos por esses irmãos necessitados que estão sofrendo as dores, as doenças, que também recebam o lenitivo necessário. E assim, encerramos agradecendo. Assim seja, graças a Deus. Minha querida Selma leva o nosso abraço muito carinhoso para o centro e para você também, tá bom? Para vocês também. Recebam o nosso abraço. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau.